Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja com você, na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, neste novo dia que o Senhor nos concede para meditarmos juntos a palavra do Senhor, a sua palavra que é luz e que ilumina o nosso caminho e a nossa caminhada. Nossa palavra por palavra de hoje é a continuidade do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. Nesse trecho, os discípulos tinham se esquecido de levar pães e tinham consigo na barca apenas um pão. É muito bonito lembrarmos e percebermos nesse texto que a barca é símbolo da igreja e esse único pão é Cristo. Ele que é o verdadeiro alimento que sacia a fome mais profunda, a fome de sermos seres humanos de verdade. Então, Jesus adverte os discípulos: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Os discípulos não compreendem essa linguagem com a qual o Senhor coloca eles em jogo, coloca eles naquela condição de prestar atenção. Porque fermento é algo que você coloca só um pouquinho. As mães, os padeiros, os que trabalham com massa sabem disso. Você coloca só um pouquinho e a massa cresce. Qualquer pitadinha dele, a massa começa a levedar. Então, no texto anterior, os fariseus, os herodianos, eles tinham pedido um sinal para Jesus. Um sinal que eles não conseguiam enxergar os sinais. E esse fermento dos fariseus, fermento de Herodes, é a descrença. É não crer que aquele pão verdadeiro descido do céu, que nos ensina a partilhar, a socorrer, a nos solidarizarmos, esse pão é Jesus Cristo. E se temos presente o intuito de Marcos, que é fazer com que a gente conheça quem é Jesus, os discípulos aqui não o conhecem, não o reconhecem, não entendem, porque daí a resposta dos discípulos é porque nós não temos pão. Eles mostram a sua ignorância, entre aspas, mas mais do que isso é o texto querendo nos ensinar quem é Jesus. E esse fermento, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, ele está bem presente também em nós. Porque os fariseus, mais do que serem aquelas pessoas que falam uma coisa e vivem outra, que é isso que a gente entende, o fariseu é aquele apegado à lei, agarrado ao legalismo, tintim por tintim. Tem que cumprir. Sempre foi assim, desse jeito. E nós não podemos ser assim. Nós temos que estar abertos aos sinais da graça de Deus, aos sinais do amor de Deus, aos sinais dos tempos que vão mostrando que só Cristo é a nossa paz, só Cristo é a nossa força, só com Ele nós seremos irmãos e irmãs de verdade. Por isso, o pedido de Jesus para os discípulos de outrora e para nós é muito atual. Tomem cuidado com esse fermento. Com esse fermento que às vezes maqueia uma religião e faz com que a gente acabe esquecendo o essencial que é Cristo. Por isso que no final do texto ele questiona os discípulos: vocês não se lembram
eu multipliquei para 5.000 quantos pães? E quantos cestos de pedaços vocês recolheram? Depois eu multipliquei para 4.000 e quantos cestos de pedaços vocês recolheram? Hoje, queridos amigos, somos convidados a recolher os pedaços de pães, os pedaços, não o resto, mas aquele fruto da partilha. E somos também convidados a recolher os pedaços dos corações dos irmãos, das vidas dos irmãos, das situações da nossa sociedade que estão quebradas, para fazer um só pão, um só com Cristo, em Cristo e por Cristo. Então, queridos amigos, que Ele nos ajude, que Ele nos ensine, que Ele nos conduza nesse momento tão difícil de tanta divisão, de tanta separação, de tanto afastamento, que Ele nos dê a graça de sermos os discípulos que recolhem os pedaços, não só de pão, e que nos alimentemos dele, que é o pão verdadeiro. Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado por estarmos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.